Boa noite, gente. Boa noite, pessoal que está entrando. Já lembra de compartilhar essa live com os amigos, com as pessoas que estão enfrentando dificuldade, ansiedade nesse momento. Dânia, Mirene. Nosso convidado já está na sala. Daqui a pouquinho eu te chamo, pastor. Mirene, boa noite. Rogério. Gente, vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Lembra de compartilhar aqui no aviãozinho, clica e compartilha com as pessoas que precisam de uma palavra de conforto, que estão passando por dificuldade nesse momento de pandemia, pessoas que já eram ansiosas e nesse momento de pandemia, essa ansiedade está virando até algo doentio. Então, compartilha com as pessoas. Já viram a gatinha aqui atrás, ela tá aqui, ó, sempre junto. A minha é companheiraça. Então a gatinha aqui embaixo e meu papai aqui em cima, cuidando de mim. Eu já vou compartilhar aqui também com algumas pessoas. Vou colocar aqui. Enviei para 10 pessoas. Vamos ver se essas pessoas entram. Mônica, boa noite. Vanessa. Muito bom ter vocês aqui. Eu vou esperar só mais um minutinho, tá? Pra gente começar aqui com o nosso conteúdo. Quem tava na live ontem? Quem conseguiu assistir o replay da live ontem foi muito legal. Eu recebi várias mensagens, isso me deixa muito feliz de saber que o conteúdo compartilhado está ajudando de uma maneira positiva. Bom, já deu 3 minutinhos que eu tô aqui. Eu sei que aos poucos as pessoas vão entrando. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui a música para a gente começar então o nosso conteúdo. Então ontem a gente falou um pouquinho sobre os gatilhos, né, que dispara a sua ansiedade, como você identificar esses gatilhos, quais são os momentos do dia em que você tem esses gatilhos, né, que você percebe esses gatilhos, e eu deixei para vocês 4 ações para fazer ainda essa semana para começar a combater, detonar a ansiedade. Hoje vai ser tremendo, com certeza. Ontem foi maravilhoso e hoje eu tenho certeza que vai ser ainda mais. Vocês sabem que ontem, quando eu finalizei a live, meu marido foi tomar banho, fez tudo que eu falei. As gotinhas de óleo no banheiro, playlist no chuveiro, foi bem legal, né? Aquela história de que casa ferreiro, espeta de pau, aqui não funciona não. Bom, vamos lá então, que eu não quero perder nenhum minuto com esse meu convidado. Vou mandar aqui o convite para ele. Passo aí para você, aceita a minha solicitação. Bem-vindos vocês que estão chegando agora. E Olá, boa aí, noite, pastor, tudo boa, bem? boa noite, Lia. Tudo bem? Graças a Deus. E você? Graças a Deus, tudo ótimo. É um prazer imenso ter você nesse momento, nessa noite, para a gente falar de um tema tão relevante, né? Que as pessoas estão precisando tanto disso nesse momento. O prazer é meu, Lia. Eu estou muito feliz de estar aqui com você nessa noite, bater um papo, conversar um pouco acerca desse tema realmente muito importante e muito expressivo nesses últimos dias. Você sabe que antes de começar a live, eu estava dando uma olhadinha aqui num feed de notícias, e entre hoje e amanhã, pelo que eu vi, vai ter pelo menos 5 lives sobre ansiedades. Então, tudo quanto é Eu tipo de imagino. pessoas, né, famosos, pessoas, né, que não são conhecidas, todo mundo buscando alternativas, maneiras de lidar com esse momento, com essa fase que a gente está passando, né, que é uma fase bem difícil.
bem difícil e propícia para... é um terreno fértil para alimentar a ansiedade, com certeza. Exatamente. Ontem eu falei sobre alguns gatilhos, né? E o que eu percebo, o que tem piorado, né? Então eu vou fazer uma breve introdução e eu vou deixar o espaço todo para você, tá, pastor? Maravilha. Antes da gente começar, pastor, se apresenta, fala de onde você é, né? Porque eu só falei que Ah, você é tá. meu pastor, mas eu não falei nada. Meu nome é Marcos Moraes, né? Tenho 38 anos, sou de São Bernardo do Campo, estou no Ministério Pastoral há 17 anos, casado com a Ju, né, Juliana, estou com ela há 21 anos, né, casado 15, é isso aí, 15, vai dar rolo, hein? E minhas filhas, né, Tainá e Manuela, filha de 11, mais velha, e a mais nova de 9 aninhos. E aí, enfrentando aí esse mundão velho aí, né? E quanto tempo você está à frente da Lagoinha, pastor? Da Lagoinha Jundiaí são 4, vai completar 4 anos agora em outubro, em agosto, na verdade, porque a gente começou em agosto, mas inaugurou em outubro, e 17 anos no Ministério Pastoral, né? Sou formado em teologia e fiz administração de empresa. Eu conheci a Lagoinha eu acredito que foi em agosto ou setembro de 2019. É a primeira vez que eu fui no culto, foi na igreja pequena ainda, né? Que era na 9 Foi de no julho, 9 de julho, aquele espaço menor. E eu me encantei, eu cheguei lá e falei, é disso que eu preciso, eu tô no lugar certo. Eu escutei que aquilo que eu benção. precisava, com pessoas que agregaram. Eu falei, daqui eu não saio nunca mais, só se for da vontade de Deus. E desde então caminhamos juntos a esse Maravilha. caminho tão lindo, né? É verdade, Lia. E aproveitar também, né, falar que você tem sido aí a nossa nutricionista nesses últimos tempos, né? Nos ajudado também a Isso melhorar aí. também. Isso aí, sempre que eu puder, com certeza, afinal nós estamos nessa terra para servir. Isso aí, isso aí. Bom, em relação à ansiedade, vamos entrar então no nosso tema. O que eu vejo, o que eu tenho percebido, principalmente de um ano para cá, né, quando teve o início a pandemia, que esse Uhum. cenário de incerteza que veio junto com a pandemia, ele acabou aumentando muito a ansiedade, porque as pessoas elas não sabem exatamente o que vai acontecer com a vida, se vai morrer ou se não vai morrer, se vai pegar Covid, se pegar Covid, se vai sarar, como é que vai ficar o trabalho, como é que vai ficar o emprego. E tudo isso acaba aumentando muito a ansiedade. E Exato. principalmente isso ele é contribuído de uma certa maneira por conta da televisão, por conta das notícias que a gente assiste. Então é importante sim a gente assistir notícia para a gente saber o que é que está acontecendo, até como uma forma da gente se cuidar ainda mais, Uhum. cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Mas esse excesso de informação ele está muito mais prejudicando as pessoas do que ajudando de alguma maneira. E a gente Então, sabe que essa questão do sensacionalismo sempre foi algo que elevou a audiência de todo tipo de programa televisivo, né? Então, que vende, né? tem um canal aí específico, né, que a gente conhece bem, que toca aquela musiquinha, a gente já vai correr. Fala, meu Deus do céu, que desgraça que aconteceu agora, né? Então você Verdade. já liga lá, aquela musiquinha já remete a alguma desgraça. Então, essa questão de o tempo todo consumindo informação, e o que a gente vê hoje não são informações boas, informações positivas, né? A gente tá, parece que a perspectiva é cada vez pior, é cada vez mais Uhum. negativa. E quanto mais a pessoa se alimenta daquela notícia, mais vai aumentar os pensamentos negativos, né, em relação a tudo que está acontecendo, e vai piorar a ansiedade. Por Uhum. outro lado, essa questão do sensacionalismo é uma coisa que acaba despertando em pessoas a vontade de ajudar. Então, eu sei que está tudo ruim, então eu preciso fazer algo, eu preciso ajudar o meu próximo, não sei de que maneira, mas eu posso ajudar. Só que, infelizmente, o número de pessoas que se sensibilizam, né, é pequeno. Em relação a tudo que está acontecendo no mundo, a gente precisaria de muito mais pessoas, né, com essa sensibilidade de querer ajudar o próximo. Uhum. E a gente tem que pensar que antes da pandemia, o número de ansiosos, de pessoas depressivas, de suicidas, ele já era grande. Uhum. E aí, com essa história que a gente precisou se readequar no momento de pandemia, a gente precisou se reinventar, principalmente em relação ao nosso trabalho, né? Antigamente a Uhum. gente ia para as empresas, hoje a gente está trabalhando home office.
Então, essa falta de opção, eu não posso sair de casa, eu não posso ver os meus amigos, eu não posso ver os meus familiares, eu não posso sair a hora que eu bem entendo, ir para um restaurante, para um barzinho, enfim. Então, você está lá fechado dentro de casa, sozinho, né, distanciado de amigos e familiares, você não tem um prazer de sair e você está lá só consumindo informação ruim. Então, você só vai pensar coisa ruim, não tenho mais esperança, e aí o que acontece? O que aconteceu com todo mundo na pandemia? Que engordou, né? Porque Verdade. a comida, tanto a comida como a bebida alcoólica, acaba sendo o único Uma refúgio. válvula. Então ela vem como uma forma de tapar um buraco, né? Uhum. Ou alguns buracos que acontece neste momento. É, e essa questão do mundo virtual, ele facilitou muito o nosso trabalho, né? Então, assim, Uhum. abriu várias portas, mas a gente tem que pensar em relação a esse relacionamento, esse distanciamento, ele acabou esfriando demais. Então, tudo contribui para piorar a ansiedade das pessoas. E aí, pastor, Exato. eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você sempre vai ser requisitado no intuito de fazer uma oração, de dar uma palavra de conforto, de dar uma palavra de direção. O que você tem percebido nesse momento de pandemia em que aumentou demais a ansiedade? Essa dificuldade que a gente está passando, isso está fazendo com que as pessoas elas se aproximem de Deus? Ou você tem percebido que está esfriando, que a fé está diminuindo, que as pessoas estão enfraquecendo? É uma boa pergunta, Lia. Eu tenho percebido, assim, principalmente no último ano, que a demanda acerca da depressão e principalmente da ansiedade nesse momento, ela tem crescido muito em relação ao tipo de serviço que nós prestamos, né? Apesar de a gente ser pastor e entender que há um ministério, há um propósito de vida, também é uma prestação de um serviço, né? Então você acaba sendo demandado muito mais nesse momento por conta do índice crescente de ansiedade. A gente tem percebido esse quadro ele crescer espantosamente nesse último ano, né? Me permita falar algo antes, né? A Claro, ansiedade, ela, ela é, na verdade, um excesso de futuro na vida da pessoa. Então você falou várias coisas assim importantíssimas que eu pensei que faz com que a ansiedade ela aumente muito. Então, o que é a ansiedade? A palavra ansiedade ela é oriunda do grego, né? E a origem dela é o estrangulamento. Então, a palavra ansiedade ela nasce de uma arma de guerra. Então, quando eu estrangulo alguém, eu estou tornando alguém ansioso, né? E depois vem uma compreensão também do latim, que é você ter ânsia de vômito. Então, quando você está estrangulado por uma situação, essa situação te provoca um desejo, um afã por saber aquilo que vai acontecer. É justamente aí que nós temos a ansiedade formada dentro de nós. É quando a gente tem um desejo muito grande por saber o que vai acontecer no futuro. E aí ela fica em demasia prejudicada porque as informações que nós nos alimentamos, aquilo que a gente toma como base para formar esse pensamento ansioso, esse gatilho de ansiedade, essas informações são rasas, são informações, como você mesmo disse, muito mais depreciativas do que uma informação que nos apoia, porque nós temos a tendência de desejar o sofrimento. Infelizmente, o ser humano ele tem a tendência de desejar o sofrer. Então, ele fica consumindo a informação acerca do seu futuro de uma maneira demasiada, onde ele se enche de um conteúdo que 90%, 95% é maléfico. Então, nós sofremos por antecedência, por aquilo que nós acreditamos que vai acontecer, pautado numa informação que vai trazer muito prejuízo e demérito para nós. Então, exato. isso é muito importante deixar claro isso, né? A ansiedade é algo que me estrangula, é algo que me fecha a garganta no afã de desejar saber sobre o futuro, né? Isso eu gostaria de falar antes. E, completando a sua pergunta, né?
essas últimas semanas que entrou decreto vermelho, roxo, que a gente vê os números, né, sendo informados. Outra coisa muito importante que você falou é a música que toca, a gente já corre para a sala, né, para saber o que está acontecendo. Tudo isso faz parte de uma intencionalidade de informação. Toda informação ela é intencional e ela é pensada para produzir algo em alguém. Então, quando você escuta uma música, quando você vê cores, quando você vê a organização e a maneira com que eu lanço uma informação, isso contribui para eu ficar muito mais ansioso. E quem faz a comunicação tem exatamente esse objetivo, de tornar as Exato. pessoas mais ansiosas por conta do domínio que você tem muito maior em cima de pessoas ansiosas. Sim, é aquela coisa, você quer trocar o canal de TV, você não consegue, né? Eles te Não. prendem de uma tal maneira que você fica lá fixo naquela informação e você parece que você faz parte daquilo. Eu recebi um vídeo, e um vídeo verídico, eu não vou falar nome aqui, nada, mas assim, de um prefeito de uma cidade muito grande, muito importante no nosso país, e ele estava informando a população acerca das novas ações da prefeitura para o combate do Covid. E aí ele informa assim, olha, nós já mandamos abrir mais de 15 mil covas, compramos já retroescravadeiras, já compramos 20 mil sacos de enterrar, nós já compramos também uma participação muito maior com as empresas funerárias, ou seja, toda a base da informação dele é intencionalmente feita para provocar a ansiedade e, por sua vez, o domínio. Né? Então, isso não é ação de combate ao Covid. Isso é uma informação que vai te dominar através do medo e da ansiedade. Então, a informação do combate seria, olha, estamos levantando mais hospitais, dando mais condição aos médicos, contratando mais médicos, dando mais condição dos médicos de uma condição de melhor trabalho, estamos atrás de vacina, estamos atrás de remédio. Não. A informação foi justamente para criar a ansiedade e criar o domínio. Por isso que o conteúdo que eu absorvo em qualquer situação da minha vida é o que vai determinar a maneira com que eu vou me portar. Exatamente, porque tudo isso vai produzir pensamentos, e se são pensamentos que vieram de uma notícia ruim, não tem como você ter sentimentos bons e muito menos você ter uma ação positiva, né? É uma Exatamente. reação em cadeia. E quando a gente fala sobre essa questão de sensacionalismo, é o que a gente vê. Todos os dias fala na televisão o número de pessoas que morreram, mas em nenhum momento você vê falando o número de pessoas que estão curadas, né, que é muito Exatamente. maior do que o número de pessoas que Muito estão mais. morrendo. Então, só É, para as pessoas que estão assistindo aqui, ver o quanto a notícia, a TV, domina a nossa vida e piora esse quadro de ansiedade. quanto à informação, ela tem a possibilidade de nos dominar. O consumo, né? Você é muito melhor do que eu para falar isso, né? A maneira com que você come é a maneira que você vai, o seu corpo vai responder. Você come e o seu corpo responde. A informação é a mesma coisa. Aquilo que eu consumo de informação é justamente a maneira com que eu vou responder às demandas da vida. Então, é muito importante saber o que eu vou comer para o meu organismo e do que eu vou me alimentar em termos de informação para eu responder corretamente. Hoje nós chegamos a, se eu não me engano, a quase 12 milhões ou 11 milhões e meio de pessoas contaminadas versus, infelizmente, quase 300 mil mortos. Mas se você for fazer uma avaliação de números fria, tá? Sem nenhum tipo de emocionalismo na informação, são praticamente 11 milhões e 200 mil pessoas recuperadas do Covid. Exato. Então, essa informação traria o que as pessoas fizeram para para passar por isso, para ser curado, o que foi feito para elas serem recuperadas. Isso seria muito mais produtivo do que o cara falar, abri 15 mil covas, contratei, entendeu? Enfim, E aí a gente vê essa questão de o contar as histórias. Bom, eu, né, como Nutri, eu já escutei várias histórias. Eu imagino você, como pastor, a quantidade de milagres que você tem presenciado, que você tem acompanhado, que você tem escutado. Se a gente se passasse, né, na televisão as histórias, os testemunhos dessas pessoas, né, que tiveram,
ficaram entubadas, que realmente estavam ruins e que hoje sararam. Então, assim, nós temos testemunhos maravilhosos. E em Sim. relação a essa questão sobre fé mesmo, o que você tem percebido? Que essa coisa dos noticiários, eles têm ajudado, né? Eles têm servido para aumentar a fé das pessoas, a busca por Deus, a busca pela sua salvação pessoal, ou é algo que as pessoas estão enfraquecendo a sua fé, que elas estão perdendo a sua fé no momento de desespero? Muito legal isso. Eu quero aproveitar a partir daqui entrar um pouquinho mais na minha área, que é a parte da fé, né? Assim, a parte da teologia. Na verdade é assim, o sofrimento humano, ele vem para todos, ele é democrático, ele atinge grandes, pequenos, pobres, ricos, ele não tem cor, ele não tem sexo, ele não tem padrão, ele vem para todos, né? O sofrimento humano, ele acontece para todos, e é importante dizer que o sofrimento humano, ele não acontece se acontecer, não é uma condição, mas é quando acontecer. Então todos nós vamos passar de alguma maneira por isso. E ele pode agir de duas maneiras. Para aquele que está sensível à voz de Deus e deseja alguma coisa em relação ao Senhor, ele serve como um propulsor para você se aproximar e você se render à fé. Mas para aqueles que estão realmente bem perdidos, assim, e que não nutrem o interesse pelo Senhor, eles contribuem para um afundamento ainda muito maior em ansiedade, depressão, e os números crescem em relação ao suicídio e tudo isso. Então eu, como pastor, como teólogo e como ser humano, assim, eu enxergo que isso é uma grande oportunidade de nós anunciarmos a palavra de Deus, que vai trazer justamente uma informação de contraponto. Se, por um lado, eu ligo a minha TV e só escuto groselha, eu posso levar, através da palavra de Deus, um conforto, um ânimo e uma nova sensação, um novo momento, um novo pensar, fazendo com que a pessoa ela saia dessa situação de ansiedade. Então eu entendo que, assim, nesse momento, eu tenho visto pessoas interessadas em saber mais de Deus, em conhecer mais da fé, em saber mais o porquê da fé. Eu tenho visto isso, tem crescido o interesse pelas coisas do Senhor. Isso daí é maravilhoso. Realmente, Isso é muito bom. a forma, né, como as pessoas têm buscado. Ontem eu até falei, né, como uma das. Eu deixei 4 ações para quem estava assistindo ontem como formas de diminuir a ansiedade. E a primeira delas que eu falei foi o quê? Nós, seres humanos, fomos formados por corpo, mente e espírito. Então, Uhum. tudo que você vê, que você escuta, está alimentando a sua mente e, consequentemente, o teu espírito. Então, Exato. o que eu sugeri para o pessoal? Essa semana, né? Então, restinho de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, desligar a televisão, ficar longe de noticiário e o tempo que assistiria a televisão, procurar fazer alguma coisa para alimentar o espírito. Então, Muito vai bom. fazer, escutar uma música, fazer uma oração, assistir um culto, de repente, de um pastor que a pessoa se identifica, Uhum. assistir uma missa, sei lá, a Sim, pessoa tem sim, que buscar Deus, tem que buscar aquele que pode realmente tirar toda a angústia, sofrimento, toda a ansiedade do coração. Porque sim. só ficar vendo notícia, né, e um exemplo que eu usei também, eu uso isso muito nas redes sociais, que eu acabo falando até com os meus pacientes em sessão individual. Se você está triste, se você está ansioso, se você está com aquele pensamento turbulento, pensa em você fazendo uma oração para uma pessoa, né? Sei lá, o seu melhor amigo que está precisando de uma oração. Então, quando você termina a oração, o seu estado de espírito, ele vai estar completamente diferente. Então, você percebe que depois de uma oração, você está mais calma, você está mais relaxado, os seus pensamentos, eles estão mais positivos. Então, aproveita este momento que você perderia assistindo televisão, investindo em você, né? Em alimentar realmente o teu espírito para trazer cura interior, Sim, porque você tem que estar sim, bem com você para ajudar também outras verdade. pessoas. E tem uma coisa, é muito comum a gente escutar isso, principalmente de pessoas que são novas na fé ou são pessoas que ainda não caminham com Deus, que não caminham com Jesus, que é aquela coisa assim, eu vou na igreja desde criança, eu não falto da missa nem um domingo, eu dou dízimo, eu estou sempre participando, por que que Deus deixou a doença entrar na minha família? Por que que alguém ficou doente? Por que que alguém próximo a mim morreu? Deus virou as costas para mim, né? Deus não escuta mais as minhas orações.
E eu entendo que é uma situação difícil, mas Deus não Uhum. prometeu nada, né? Ele falou, no mundo tereis Aflições. tribulação, né? Então, Uhum. como que a gente pode responder para essas pessoas, pastor, que tem esse relacionamento com Deus, talvez não com tanta intimidade, mas que está sofrendo hoje com alguém na família com Covid ou que perdeu alguém para o Covid? Assim, isso é como eu falei um pouquinho antes, os problemas, as adversidades, as dificuldades, elas vão acontecer em algum momento da nossa vida. Na verdade, o caminhar com Deus não nos torna privilegiados no que tange a ausência do problema. Eles nos torna privilegiados de como nós enfrentamos os nossos problemas. Então, não é a jornada que é aplainada para mim. Na verdade, é a maneira com que eu me porto diante do terreno acidentado. Então, a fé, ela gera em mim uma maturidade de entender como que eu vou andar num terreno acidentado. É uma ilusão a gente achar que, a partir do momento que eu me aproximo de Cristo, que os meus problemas acabaram, né? Teve até uma frase nos anos 90 de uma igreja que tinha uma frase, né, nas portas dos templos, diziam assim: venha para Cristo e os seus problemas acabarão. Isso é uma grande mentira. Jesus nunca falou sobre isso, em nenhum lugar da palavra de Deus fala sobre isso. O que nós temos que entender é que o caminho que todos nós vamos exercer, ele em algum momento se tornará acidentado. Eu posso estar andando num asfalto maravilhoso hoje, plano, tudo perfeitinho, mas vai chegar um momento que eu vou entrar numa estrada de terra e vai ter buraco, e vai ter empecilhos no caminho. Então, a minha maturidade cristã e de fé, e você que nos assiste, não é entender que nós somos privilegiados de sermos poupados de algo, mas somos privilegiados em como nos portar diante de algo. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta, né, que é a carta dos Filipenses, e que para mim resume bem essa questão da ansiedade, que está no capítulo 4, né, ele fala assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então ele dá um problema, ou seja, não caminhe ansioso, porque o caminhar ansioso ele vai te esgotar durante a jornada. Então você que está enfrentando um problema agora e que nós passamos, né? Eu posso contar meu testemunho aqui. Eu estou há 2 anos com meu pai aí enfrentando a luta de um câncer. Agora, semana passada ficamos uma semana no hospital no São Vicente ali com ele por uma infecção aguda nos rins. Então a gente não está isento dos problemas, né? Mas a maneira com que a gente lida com ele o grande segredo da vida. E lá o Senhor nos diz, né, o apóstolo Paulo nos ensina: não andeis ansioso, porque andar ansioso me esgota. Então ele dá a saída. Em tudo, porém, e é no que você falou, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e súplicas. Ou seja, ir o meu coração para Deus em oração, em súplica, vai tornar o meu problema conhecido de alguém. Esse alguém é o próprio Deus. Olha que legal. A medicina, a ciência, na verdade, vai trazer uma área científica, que é a psicologia, em que a psicologia você senta para fazer uma sessão de psicanálise ou psicologia, você expõe o seu problema para alguém que te ouve. Nesse expor o problema, já aí é parte de um caminho para a solução. Você abrir o seu coração e jogar para fora aquilo que está te dando ânsia, aquilo que está te estrangulando. Então isso já faz parte do problema. Se para uma pessoa, um doutor, um psicanalista, um psicólogo, enfim, é importante fazer isso, quanto mais para Deus, que nos conhece perfeitamente. Ele sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, ele conhece o que eu vou falar, o que eu não vou falar, ele sabe o meu pensamento, ele me conhece por inteiro. Então, a oração é a prática do diálogo com o seu melhor amigo. E esse melhor amigo, ele é o dono de todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo falou assim: antes de andar ansioso, abra o seu coração e entregue para Deus o seu problema. Fala com ele. É aquilo que você falou, a oração. E a outra coisa que você falou é o caminho para o resultado positivo, que é a prática. Então, como que eu me torno menos ansioso? Entendendo que eu tenho um Deus que sabe de todas as coisas, que me ouve, que está me ouvindo, e muito mais do que uma reza, apesar de a gente respeitar, e isso é importante, você tem que rezar, orar do seu jeito, mas um diálogo com o seu pai. Você falou do quadro atrás do leão, né?
é o seu pai. Então, como que você conversa com o seu pai? Abre o seu coração, né? Minha relação com meu pai não foi tão boa quando eu era adolescente, jovem, sei lá, ou não é. Ok, mas você tem um pai maravilhoso que é o Senhor. Então, abre o seu coração e fala com ele. Quando você fala com ele, você vai colocar para fora e vai tornar conhecido dele as suas ansiedades. Você vai olhar. Não é que Deus vai ouvir a sua oração e vai falar, olha, eu estou surpreendido com a oração da Lia, eu não conhecia. Ele sabe quem é você, ele sabe suas súplicas, ele sabe seus desejos. Mas quando você ora, você de maneira racional olha para o seu problema, porque você começa a falar, a tirar aquilo que está lá dentro, e você olha para tudo aquilo, é como se você colocasse num prato tudo aquilo que está dentro de você, e você consegue olhar com mais tranquilidade e falar, realmente, o Senhor está olhando para mim. E aí, como um caminho de cura, ele fala assim, com ações de graça. Então aí vem a atitude mediante aquilo que você conheceu. Você falou de atitude também, oração e de atitude, né? Fazer alguma coisa. Então olha que impressionante, o Espírito Santo é maravilhoso. Atitude, que atitude eu vou tomar, como eu vou fazer? Então como que eu tomo uma atitude, como eu tomo uma decisão? Pautado no conjunto de informações que eu recebo. Então, esse conjunto de informações, ele vai moldar em mim a cultura. Então, a partir da minha cultura, eu respondo às demandas da vida. A cultura é tudo aquilo que eu absorvo ao longo da vida, que eu vou absorvendo e vou respondendo. Se eu ouço só notícia ruim, só problema, como que eu vou me portar? Qual vai ser a minha atitude diante do problema? Desespero, ansiedade, depressão, suicídio, Deus me livre, né? Deus nos livre disso. Agora, ao passo se eu sei sobre o meu pai, ou seja, se eu me aproximo da palavra de Deus, se eu ouço a palavra de Deus, se eu conheço mais sobre o meu pai, se eu falo com ele e eu estabeleço uma relação de diálogo e de afinidade com ele, a partir desse conhecimento e dessa absorção de novos conteúdos, eu vou responder às demandas da minha vida. Por isso que ele diz ações de graça como terceiro passo. Primeiro eu conheço, depois eu oro, torno conhecido, depois eu ajo. Então, quando eu conheço e coloco para fora, eu me esvazio do ruim, eu me encho daquilo que é bom, e a atitude, ela é natural. Ela flui debaixo de uma direção nova, ou seja, da palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem promessas maravilhosas, tem tantas coisas maravilhosas, então eu só vou responder em atitude em cima daquilo que eu estou recebendo. Então eu quero dar uma dica para toda a galera que nos assiste aí, mandar um beijo para todo mundo. Estou vendo que tem bastante pergunta, bastante comentário, depois a gente até para um pouquinho aqui para responder. Mas o mais importante, você que me ouve, é se alimentar do que você está comendo. Você é feito daquilo que você come. Então, se alimente, escolha os melhores alimentos, né? A palavra mordomo, no grego, ele dá a ideia daquele cara que produz o alimento, que prepara o alimento. Ele não produz, ele prepara. Então, ele tem os alimentos na mesa e ele vai escolhendo no armário os alimentos e vai produzir uma refeição boa. Quando eu me sirvo de alguém que tem alimento, ou seja, da palavra de Deus, de um pastor, sei lá, de um padre que você está ouvindo, de alguém que está te aproximando de Deus, ele está sendo mordomo na sua vida, ele está pegando os alimentos prontos da palavra de Deus, preparando e te dando para você responder às demandas da vida de acordo com a palavra. É infalível. E aí ele vai falar assim, Lia, ele fala assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então o que o ser humano quer? Paz. O que o ansioso quer? Paz. Só que ele imagina que a paz está em descobrir acerca do seu futuro. Então ele faz tudo para saber, ai meu Deus, como que vai ser amanhã? O que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou sustentar? E essa ânsia pelo futuro gera ansiedade, ou seja, conhecer do futuro. Quando eu entendo quem é meu pai, debaixo de que mão eu estou, de quem está segurando minha mão, quem está me conduzindo, conheço a sua palavra, falo com ele, oro com ele, e aí então ajo, ação de graças, eu tomo atitude de acordo com essa palavra, algo acontece no meu coração. A paz de Deus que excede toda a compreensão humana. Ou seja, a paz não é produto daquilo que eu faço, não é resultado daquilo que você pode fazer, não é resultado daquilo que você faz com as suas mãos, ou daquilo que você vai fazer na sua ansiedade, não. A paz
ela vem de Deus. E quando eu me conecto com Deus, é uma paz que excede a compreensão humana. Então, eu vejo inúmeros milagres, né? E às vezes nada tira do meu coração. Uma vez que eu fui orar no hospital e tinha uma moça sofrendo de uma enfermidade muito terrível. E cara, quando eu cheguei e os médicos começaram a relatar acerca da enfermidade, eu confesso que eu fiquei um pouco ansioso. Quando eu entrei para o quarto para conversar com ela, eu fui tomado de uma paz absurdamente, assim, inexplicável. Ela transmitia essa paz. E eu comecei a orar com ela, terminamos a oração, ela falou assim, pastor, eu nunca estive tão em paz na minha vida. E aí, peraí, paz estando nessa condição acamada? É, porque ela estava segura do pai que ela tinha, das promessas de Deus para a vida dela. E então a paz não estava ligado ao resultado, a paz estava ligada em Deus. Por isso que excede a compreensão humana. A gente pergunta, como que esse cara pode estar em paz? Como isso, né? É assim, porque Deus está nos guardando. E é uma sensação tão boa. Eu falo porque, por mim, né? Eu gosto muito de falar do meu testemunho, porque, principalmente para as mulheres, não vou falar disso agora, eu já falei 1000 vezes, não vou falar disso agora, mas eu queria que as pessoas sentissem isso, porque naquele momento que eu estava destruída, aquele tal do fundo do poço, eu Uhum. falo que hoje eu tenho até saudades da época que eu estava no fundo do poço, porque eu senti Deus me carregando no colo. E apesar da situação, eu sorria e eu tinha uma paz e falava, ok, tá tudo bem, vai ficar bem, né? E é uma sensação maravilhosa. Você quer realmente que as pessoas sintam isso, porque não é para Exato. um ou para outro. Deus dá isso para todo mundo. Basta você abrir Todos. o teu coração, você receber Deus na tua vida, que você vai ter exatamente essa mesma sensação. É que também tem uma coisa meio que as pessoas misturam de misticismo, né? Então, eu recebi Deus na Exato. minha vida, a partir de hoje eu vou ter. O que eu vou sentir? O que eu tô percebendo? Mas não tem nada de diferente na minha vida, né? Então as pessoas parecem que esperam algo meio que mágico. É meio místico, é verdade. E o brasileiro, em especial, ele é muito místico, né? Porque a nossa cultura é formada no misticismo. Então, a gente espera aquela mágica. Uau, agora tá tudo perfeito, eu não tenho problema, tá tudo bom, e tá tudo dando bom, e a gente vai continuar assim. Quando, na verdade, é um processo de maturidade que a gente vai entendendo que ele não largou a sua mão. Essa é a maior promessa que ele fez. Não é promessa de tipo, ó, vai dar tudo bem, tá tudo bem, não vai ter problema, ó, na sua família ninguém vai morrer, viu? Ninguém vai passar por enfermidade, tá tudo. Não, não é essa a promessa. A promessa é: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, ele não largou a sua mão. Ele está te Exato. carregando no colo. Tem hora que E ele te essa carrega no colo, tem hora sensação é que ele não. muito boa. É muito Muito maravilhoso. boa. Muito, É, muito, muito. Tem isso uma mesmo. pessoa só perguntando aqui, eu acredito, eu vou só fazer a pergunta dela agora porque vai de acordo com o que nós estamos conversando. A Tá. Ana, ela perguntou se tem algum livro da Bíblia que você indica para as pessoas que buscam conforto em meio a essa ansiedade. Olha, eu poderia te indicar você ler vários livros, os Salmos, o Salmo 116, por exemplo, que é o Salmo do rei Ezequias. Eu até preguei sobre isso domingo, que ele estava extremamente ansioso e Deus deu paz. Mas eu queria que, se eu pudesse indicar aqui uma parte da Bíblia, a parte que eu li agora, Filipenses, do capítulo 4. Filipenses, do capítulo 4. Então, o capítulo 3 e o capítulo 4, ele vai falar muito sobre essa ansiedade e os segredos para destruir essa ansiedade. Eu gosto muito também, bom, é difícil falar de um único livro que a gente gosta na Bíblia, Sim, né? Depois que você começa a se alimentar de Jesus, não tem como você querer outro tipo de de alimento. leitura, né? Mas ultimamente eu voltei novamente para os Salmos. Salmos é Que uma bom. coisa que é sensacional, é maravilhoso. Os salmos geralmente são conteúdos. Os salmos são divididos, na verdade, para quem não conhece, os salmos são vários autores em vários momentos de sua vida, e aí é uma compilação de várias poesias, vários salmos, e forma o livro de salmos, né? Em sua maioria, os compositores estão passando por um problema emocional, uma ansiedade, uma depressão, e o Senhor o socorre. Por isso que ele é Exato. maravilhoso também para ler nesse período. Exato. Então eu falo, se a pessoa não tem hábito de ler, começa a ler um salmo por dia, um capítulo por Sim. dia.
Então aí já vai ter alimento aí para vários dias, né? É uma Exatamente. leitura sensacional. Pastor, e tem uma outra pergunta que é um pouco curiosa, porque as Manda. pessoas acreditam que nem agora eu tô, além de nutricionista, estou trabalhando muito com a parte da terapia cognitivo-comportamental dentro da nutrição, então trabalhando comportamentos. E as pessoas acreditam que quem trabalha com isso, né, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, enfim, pessoas que trabalham com a mente humana, não tem problema, né? E Uhum. quem dera se fosse assim, né? Eu até contei Glória, ontem seria que maravilhoso. essa semana eu até tirei, eu parei de trabalhar essa semana estava tensa para mim em relação à ansiedade, algumas coisas que eu estava enfrentando. Ontem fez 3 anos que a minha prima, que era minha melhor amiga, morreu. Então foi um dia Foi bem um pesado. baque. E as pessoas acreditam, não, essa daí, ela tem a terapia, né? Ela trabalha com isso, ela não vai ter problema. Pastor, imagina o pastor ter problema? Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, quando bate a ansiedade, né? Esse momento de ansiedade na tua vida, embora você já tenha todo esse conhecimento, né? Toda essa intimidade com Deus, como você faz neste momento, né? Para aliviar a sua ansiedade, qual é a sua válvula de escape? Olha assim, eu procuro ter algumas coisas que me ajudam muito. Em primeiro lugar, a gente passa por muitos problemas, muitos perrengues assim que nos levam à ansiedade, né? Principalmente quando você é hiperativo. Eu me considero uma pessoa hiperativa, então você está sempre pensando no futuro, no que fazer, né? Em ser proativo de alguma maneira, e isso acaba gerando um pouco de ansiedade. Outra coisa que me gera um pouco de ansiedade é o fato de que é, dificilmente o pastor vai ser procurado para falar assim, ó, vem aqui, vamos comer um churrasco, vamos trocar uma ideia, vamos se divertir. Geralmente o pastor é procurado na hora do desespero, na hora do problema. Então, você passa muitas horas do seu dia ouvindo e sendo sobrecarregado de informações complicadas. Então, isso também gera um desgaste. Como eu procuro me cuidar? Em primeiro lugar, falando das coisas físicas, eu procuro me alimentar bem, procuro, né, tem que fazer a lição de casa, né, Li? Procuro me alimentar bem, nem sempre é possível, né, mas eu procuro, eu me considero uma pessoa que me cuido. Eu procuro ter atividade física, então eu sempre pratiquei atividade física de todas as espécies, mas a principal para mim, até eu vi ele aqui em algum momento, meu professor de jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu há muitos anos, e o jiu-jitsu é uma válvula de escape para mim mental, emocional, né? Lá você tem a possibilidade de sair na mão, né? Sair na porrada com seu melhor amigo e levantar e tá tudo bem. Então você descarrega toda aquela descarga emocional que você recebeu ao longo do dia a dia. E procuro ter uma noite de sono boa. Eu tenho mudado muito em relação ao meu sono, entendido a importância do sono, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que dormi muito pouco, 3, 4 horas por dia, e vi que agora está muito pesado. Então, procuro dormir bem. Agora, espiritualmente falando, eu sempre recorro a Deus, né? Eu passei uma situação essa semana, até a Tati está me lembrando aqui, com a minha filha. 37.0. Ore, né? Se é só ler o contrário, Ore. ore. A minha filha, ela começou a tossir, me remeteu à época que ela tinha uma situação de alergia muito grave, muito forte, e toda vez que ela comia qualquer tipo ou tinha contato com leite, ela desenvolvia uma asma alérgica. Então ela passava muito mal, né? Essa coisa de saturação eu já conheço há bastante tempo, porque eu passava noites com a minha filha no hospital saturando 88, 89. E aí ela tossiu, me chamou a atenção. De madrugada, eu, ansioso, fiquei acordado a noite inteira. A cada 1 hora eu auferia a febre dela, né? A temperatura dela. Na verdade, não febre, temperatura. E o bendito do termômetro estava quebrado. Então, 1 hora eu medi, na hora que eu coloquei para auferir a temperatura, deu 40 graus de febre. E naquele momento eu fiquei assim, meu Deus, né? E comecei a orar. E aí passou 1 horinha, medi de novo 38. Eu falei, ué. Aí medi de novo 36, daqui a pouco 38. E aí eu percebi que estava quebrado. Falei, cara, vou repousar aqui e tal. Mas não consegui dormir. 7h30, 8 horas da manhã, eu fui para a igreja, porque lá na igreja eu tenho o digital, né?
E aí peguei o digital, o termômetro digital, falei, vou lá medir a febre dela agora, a temperatura. Quando eu tô no carro, eu falei, vou ver se está funcionando, não está quebrado também. Eu pus a minha testa e para olhar assim no espelho, é ao contrário. Então na hora que eu medi, o carro estava um pouco quente, deu 37, 370. Só que no espelho saiu Ori. Nesse momento, o Espírito Santo ele me deu um tapa na cara, mas tão forte, que, sem brincadeira, eu subi a rua da minha casa aqui em prantos, porque eu entendi, Deus estava falando comigo, calma, ô filho, relaxa, tá tudo Pra que bem. essa ansiedade? Para que essa ansiedade, essa maluquice? E ali eu comecei a orar dentro do carro, e eu fiquei uns 10 minutos no estacionamento do carro, orando, falando com Deus, e aquilo me alimentou de uma tal forma, porque eu tornei diante de Deus a minha ansiedade conhecida, eu pude olhar para ela e falei, cara, que maluquice. Tem um dado interessante que fala assim, 70% do que nós sofremos não vai acontecer. É um dado científico, Lia. 70% daquilo que a gente sofre é um sofrimento por antecedência que não vai acontecer. Posso só Então, olha, complementar o dado? pode. Nessa questão de estudos também em relação a pensamentos, né? Porque Uhum, disso que você fala, do que a gente pensa, né? Da ansiedade do que vai uhum, acontecer. Nós temos uma média de 60 mil pensamentos por dia. E a gente não uhum. consegue controlar os nossos pensamentos. E Um recorte aqui. 98%. Homens ou mulheres, 60 mil pensamentos? Homem, 60 mil. Mulher, 95. Vamos Brincadeira. deixar para lá isso daí. E 98% dos nossos pensamentos, eles são repetidos diariamente. Ou Uhum. seja, se você tem aquele hábito de ter pensamento ruim, todos os dias você vai ter esse pensamento ruim e você acaba se alimentando disso, que vai elevar a ansiedade. Desculpa, era só um dado, pode voltar. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí, cara, eu orei, tipo, cheguei em casa, graças a Deus ela tá bem, tá tudo bem, não teve febre, era o termômetro mesmo que tava arrebentado, e tá lá sentadinha, graças a Deus, provavelmente alguma alergia que ela tá tendo do pelo do cachorro, que ela ficou o dia inteiro com o cachorro, mas a gente sofre ansiedade, a gente passa por isso, Sim, né? Nós não somos máquinas. E o meu sim. refúgio fisicamente falando que eu disse, e espiritualmente, que é o maior refúgio de todos, eu me refugio em Deus, eu me tranco com o Senhor, o meu momento são dois, ou é no banho, ou é dirigindo. Então, ou eu tranco a porta do chuveiro, dou uns gritos lá com Deus, e oro, e choro, e converso, e ponho música, e me derramo na presença de Deus, ou eu estou dirigindo, e estou colocando o Senhor. E aí confirma exatamente o que eu falei ontem, né? Que quando a gente cuida, né? Quando a gente quer se cuidar, não é só corpo, não é só mente, não é tudo, Não, é um conjunto, né? Então você falou, você conjunto. come, né? Você faz uma alimentação aí adequada, você pratica o exercício físico e você ora. Então é corpo, mente e espírito. Então não tem Exatamente. segredo, gente. Não existe o segredo tanto para uma harmonia, né, um bem-estar físico, mental, para um corpo legal, não tem segredo. Então a gente sempre Não tem tem o quê? segredo. Uma alimentação saudável e equilibrada, né? A prática de exercício físico, porque a resposta estética, né, que você tem é simplesmente uma resposta. O exercício físico ele é fundamental para a saúde, para bem-estar, para qualidade de vida. E alimentar Uhum, o espírito, que é o mais importante, que é o que te mantém exato. em pé todos os dias, é o que te ajuda a enfrentar as situações de todos os dias. Do E em ponto de vista relação. Pode Desculpa, falar. Lia. Do ponto de vista da ciência teológica, ou seja, do nosso relacionamento com Deus, nós somos espírito, alma e corpo. Mente e corpo, né? Então, se a gente alimentar o espírito em primeiro lugar, eu tenho saúde para tratar as outras duas. Então, seria importante frisar isso. Quando eu falo assim, o trabalho dentro da nutrição funcional, a gente separa, né? Não tem como você separar. Na realidade, não tem como você separar. É corpo, Uhum, mente e espírito. Eu não chego uhum, a falar sobre alma, que aí seria uma aprofundar um pouquinho mais com as pessoas. uhum, Então, eu não chego a falar dessa questão de alma, mas uhum. me aguarde, me aguarde. Vamos para cima, em nome de Jesus. Isso aí, vamos falar para as pessoas aquilo que elas estão precisando, né? Exatamente. E em relação a essa questão de alimentação, até que foi uma grande reclamação da maioria das pessoas na pandemia, ai meu Deus, eu não aguento mais ficar em casa, eu tô comendo tudo, eu engordei
horrores. E aí a gente sabe que o alimento neste momento, ele não é, eu tô comendo porque eu tô com fome, eu tô com mais fome. Não, a gente sabe o papel exato do alimento. O alimento, ele tá sendo uma distração para um problema teu. Então, o alimento, ele não vai te curar da ansiedade. Bem pelo Não, contrário, ele pode ainda piorar essa questão da piorar. ansiedade e ele pode ainda agravar outros problemas que já são pré-existentes. Então, Exato. a cura não está no... que nesse momento você falasse uma palavra realmente de, além de tudo que você já falou, né? Que você trouxesse uma palavra realmente de direção, de conforto para as pessoas que estão aqui nos escutando e que estão vivendo neste momento essa ansiedade exacerbada. Lia, todo mundo que nos ouve, que nos assiste aí, eu quero falar algo assim, poderoso e importantíssimo. Deus está aí. Ele está do seu lado, ele está dentro de você, ele te ouve, ele te escuta, ele sabe, ele te conhece. Ele conhece o DNA da sua lágrima. Você não precisa abrir sua boca. Quando escorre uma lágrima, o Senhor sabe identificar tudo que a produz. O Senhor, ele está dando a mão para você, ele nunca soltou sua mão. Às vezes nós escutamos algumas coisas que são meio malucas. Assim, Deus está em silêncio. É mentira. Deus nunca faz silêncio. Ele sempre fala conosco. O advento do Espírito Santo, ele é tão importante na nossa vida que a partir de agora a nossa vida é direcionada por ele. Às vezes nosso coração está entulhado e por isso nós não o ouvimos. Então eu quero convidar você agora a desentulhar o seu coração. Abra o seu coração, escancara o seu coração. Coloca diante dele toda a sua ansiedade. Fala com ele, ele te ouve. Senta no seu quarto, fecha a porta do seu quarto. E lá no secreto, não precisa ninguém ver, ninguém precisa ouvir. Você coloca diante dele tudo o que está te machucando, tudo que está te ferindo, tudo que você está sentindo. Não tem maneira, não tem formato. Você não precisa falar para ele, grandioso Deus. Você não precisa, sabe, ficar contando as coisas e repetindo falas. Não, abre o seu coração, rasga o seu coração. Seu pai vai estar sentado te ouvindo. A maior preciosidade que nós temos é saber que ele está conosco. A maior promessa de Deus não é a ausência de problemas, não é facilidade na vida. A maior promessa de Deus é que ele está conosco todos os dias. Então, se você hoje abrir o seu coração e falar com ele, meu irmão, eu não estou nem aí para que religião você é crente, você é católico, você toca uns atabaques no terreiro, estou nem aí. Não é isso que é relevante. O relevante é que você sente-se com ele agora e fala, Jesus, me ouça. Eu quero falar contigo. E abre o seu coração e tira tudo. Tira tudo. Assim, o Senhor vai te ouvir. E melhor do que isso, ele vai te responder. E na resposta de Deus, é uma resposta suave, branda, maravilhosa, é uma resposta de amor. Ele não está interessado em te punir, ele não está interessado em jogar um arpão nas suas costas porque você fez alguma coisa, não. Ele é um pai bondoso, amoroso, que está pronto para te acolher, você só precisa falar para ele. E aí ele vai te orientar naquilo que deve ser feito. Se refugie na palavra de Deus, cara. Você tem uma Bíblia na sua casa aí, leia a palavra de Deus, medite nela, se entregue completamente a Cristo Jesus, não uma religião, mas se entregue ao Senhor, a Jesus que é vivo, verdadeiro, real. Ele te ouve, ele te cura, ele te restaura. Aí na sua casa agora, onde você está, eu quero que você receba sobre o seu corpo essa sensação da presença de Deus, que você seja curado, curada, que todo peso seja levado, sabe? O mesmo sentimento que eu tenho agora aqui, parece que o Senhor enviou anjos aqui para tirar fardos pesados das minhas costas. Eu sinto uma sensação de leveza. O Evangelho não é de sentimento, mas hoje ele está proporcionando isso para mim e para você. Então sinta isso, receba isso. Ele é verdadeiro, ele é real, ele é maravilhoso, ele te cura, ele te sara, ele te lança fora a ansiedade e o medo. Glória a Deus, que maravilha. Pastor, eu quero falar duas coisinhas aqui. Em relação à Bíblia, se alguém está em Uhum. casa nesse momento e que quer ler a Bíblia, está com vontade de ler a Bíblia, está sentindo de ler a Bíblia, mas não tem a Bíblia,
eu tenho certeza que você tem um celular, você está nos assistindo de um celular. Então é muito simples, você baixa um aplicativo, vai lá na loja de aplicativos que você tem no seu celular Uhum. e baixa o aplicativo da Bíblia. Você pode ter a Bíblia no seu celular, você não precisa comprar uma Bíblia se você não tem condições neste momento, Exatamente. tá? E Exatamente. Baixa a Bíblia lá. quando eu me converti, as pessoas falavam, faz uma oração por mim. Eu morria de vergonha de fazer a Uhum. oração, porque eu via pessoas orando e pessoas usando palavras bonitas. Eu falava, mas eu não sei orar, eu não sei como é que faz isso. E aí, uma vez, eu nem sei de onde que eu escutei isso, mas falou assim, faz de conta que Jesus está do seu lado e que ele é a sua melhor amiga. De que forma você falaria do seu problema para sua melhor amiga? Então é exatamente dessa mesma forma que você vai falar com Jesus. Então não é palavras bonitas que vai fazer a sua Não, oração chegar mais rápido, que vai chegar primeiro. não, Jesus quer a sua sinceridade de coração. Ele quer simplesmente que você converse com ele, porque ele já sabe até o que você vai pedir. Mas o que significa a palavra oração? É ação de orar. Então simplesmente abra a tua boca e coloque para fora tudo aquilo que está te estrangulando, que está aí dentro do teu coração e que você precisa realmente de socorro, e esse socorro ele vem dos céus. amém. É isso aí. Pregador ali, ó. Pastor, até parece. Isso é pregação, Posso, velho. posso pedir para você terminar essa live incrível com uma oração para todos nós? Claro, mas não tenha dúvida. Bora. Bora. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por esse tempo tão precioso que nós tivemos aqui, Senhor. Eu quero orar agora por todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Senhor, pedir, Senhor, que o Senhor possa nos ser, de fato, o nosso auxiliador, o nosso confortador, o nosso guia, o nosso mestre. Eu oro agora por cada um agora que está sofrendo de alguma maneira, Senhor. Seja com eles, que eles possam te ver, te sentir, te ouvir, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita aquele que está no hospital, visita aquele que está, Senhor, em ansiedade agora. E eu profetizo. Glória a Deus. Pastor, tem uns minutinhos para a gente ver se as pessoas querem fazer perguntas? Beleza. Ó, a hora que estava passando, deixa eu ver se eu vou chegar na mensagem. Tem uma mensagem bem bonita, que é a Flávia. Passei exatamente por isso após perder a minha mãe há 5 anos atrás. Achei que Deus havia se esquecido de mim. Depois eu compreendi e hoje voltei para Cristo. Glória a Deus, Glória a glória a Deus. Deus. Muito bom. Jesus Melhor disse que no decisão que você mundo tomou. teríamos aflições, mas éramos para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, exatamente, né? Então essa promessa de que você aceitou Jesus e a sua vida vai ser só prosperidade e mil maravilhas, É quem conta mentira. isso para você é mentira. Corre, corre disso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Pessoas falando que sentiu o mesmo, né? A paz de Cristo. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Mas Eu depois te... de tudo isso, pastor, de todas essas palavras maravilhosas dessa oração, eu acredito que só resta agradecer e assistir essa live 1000 vezes para, né? Eu não sei se alguém estava com ansiedade quando começou essa live, mas eu tô tão leve, tão em paz, tão Glória a alegre Deus, cara. agora que não tem nem como falar de ansiedade nesse momento. Que bênção. Muito bom. Gente, então eu acho que é isso. O pastor Marcos, ele é da Lagoinha de Jundiaí, né? Então, para quem é de Jundiaí, fica na... Qual é o endereço da igreja, pastora? Na La Avenida Torre? Prefeito Luiz Latorre, número 4.880. Nesse momento, infelizmente, nós não temos o culto presencial, né? Por conta do decreto da pandemia, mas todo Isso. domingo, quando começa o culto, 6:30 da tarde, eu coloco o link do culto ao vivo, né, nos stories. Então, se você tem interesse de conhecer mais, de ouvir mais essa bênção que é o pastor Marcos pregando, que Amém. cada vez que ele abre a boca é uma coisa assim, sobrenatural. Então, se vocês Amém. têm o interesse de conhecer mais da Igreja da Lagoinha, escutar mais o pastor Marcos pregando, e também se a pessoa quer assistir alguma coisa agora, né, pastor, é só entrar no YouTube da igreja, né, Exato. procura lá Lagoinha Jundiaí, que os cultos de domingo eles ficam todos salvos lá, então Todos, quarta e domingo. dá para vocês assistirem os cultos, que com certeza já vai ser uma forma de você alimentar o teu espírito e deixar sair
as coisas ruins, os pensamentos ruins e trazer coisas boas para a tua vida e para a Amém. vida dos teus familiares e amigos. É isso aí. Certo? Certo. Ó, o Beijo, Francis Lia. falou pra gente lembrar só do print. Deixa eu ver se eu consigo Ah, tirar os é. comentários daqui. Gente, eu não sei desativar comentários. Vamos lá, pastor, sorrisão aí, vamos tirar uma foto. Beleza? Muito obrigado. Gente, até mais. Obrigada, pastor. Boa noite. Beijo na Ju, beijo nas Beijo, Lia. meninas. Amo E a vocês gente se vê aí. domingo. Amém. Abração pra vocês. Obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau.